Olá, bem-vindo ao Direito em Movimento. E no programa de hoje, você assiste uma entrevista especial com o presidente eleito da CARGE, Felipe Santa Cruz. A CARGE, você já sabe, é a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro. Mas, doutor Felipe, eu queria que o senhor começasse nesse programa, primeiro te dando os parabéns pela vitória. Obrigado. Os desafios parecem ser grandes, nós vamos falar sobre eles aqui, mas eu gostaria que o senhor falasse o que é a CARGE. Eu acho que essa é a grande apresentação para os advogados e para a sociedade. A Caixa, durante mais ou menos 2 décadas, acabou se confundindo com uma operadora de plano de saúde. Ela não é isso. Ela é uma caixa de assistência para os advogados em situação de dificuldade, de apoio a esses advogados, e ela é e será, na nossa gestão, uma central de serviços para a advocacia. Um pouco do que eu já fiz na época que fui diretor do Departamento de Apoio às Subseções, ou seja, melhorando as condições de trabalho, por exemplo, nas salas de atendimento, com recorte digital, soluções de internet, ou seja, uma caixa que preste uma assistência ao exercício profissional e para o advogado também em momentos de dificuldade, momentos de luto, como no enterro, apoiando advogados que não têm condições, às vezes as famílias de enterrar os seus entes queridos. Então, voltar a ser uma caixa de assistência e não voltar para o modelo anterior, que era um operador de plano de saúde com toda a complexidade que há nisso. Bom, mas com relação a esse particular, como é que fica o advogado que precisa de ter ali uma saúde melhor atendida, que fazia uso ali dos planos de saúde ou da própria estrutura da CARGE? Como é que vai ficar isso? Hoje nós temos, na verdade, uma parceria com empresas da iniciativa privada mesmo, empresas privadas. Sabemos das dificuldades que há no ramo da saúde, mas o modelo de gestão onde a Caixa assumia a saúde dos que pagavam o seu plano era um modelo, a nosso ver, errado. 15 mil advogados acabavam, que eram titulares do plano, acabavam consumindo toda a verba da Caixa, e nós assumimos na gestão de 2007, quando tomamos posse em 2007, com a Caixa quebrada, com milhões e milhões de dívida, 700 e tantos empregados, uma estrutura pesadíssima, uma estrutura que ocupa prédios, andares, que se mostrou quase que causadora do naufrágio da própria OAB. Nós temos que enfrentar com clareza que nós vamos apoiar na saúde. Eu, por exemplo, tenho um sonho que é a medicina preventiva. É a Caixa investir fortemente no exame anual dos advogados a partir de determinada idade. Acho que isso é um papel da Caixa. Agora, nós não podemos nos fazer de tolos e dizer, não, nós vamos montar uma estrutura enorme e vamos administrar um plano de saúde. Não é essa a nossa atividade fim, nós somos advogados, trabalhamos gratuitamente nisso. Eu não viraria agora um gestor de plano de saúde. Eu quero sim, no exercício da Caixa como advogado, amparar os meus colegas naquilo que eu puder e naquilo que nós tivermos condição. Doutor Felipe, a OAB e a CARGE, elas acabaram desenvolvendo outras atividades, como o senhor falou assim, fora da sua atividade fim. Livrarias, óticas e outros serviços também que nós nunca soubemos se eram serviços lucrativos. Como é que está essa situação? Esses serviços continuam? Que pé que vai ficar a situação? Nós estamos solucionando o problema caso a caso. Por exemplo, fizemos uma parceria com uma editora, no caso das livrarias. Estamos fazendo uma parceria com uma empresa, no caso das óticas, onde a Caixa passa a ser remunerada, mensalmente pelo que ela tem, que é o acesso aos advogados, a propaganda, e a estrutura. Nós não tínhamos como manter um modelo onde nós éramos o quê? Gestores de farmácia, gestores de livraria. Pois é, doutor Felipe, eram atividades deficitárias? Eram. Só as farmácias geravam um prejuízo mensal de R$160 mil, mensal. Ou seja, problemas de gestão. Eu lhe pergunto, quer dizer, e basicamente não eram serviços universais. Você atendia o advogado de uma cidade, mas não atendia do outro. E transferia dinheiro de todos para serviço que era localizado, que atingia uma parcela. Mais do que isso, como uma caixa de advogados com 5, 6 farmácias, por exemplo, consegue, nos tempos modernos, competir com grandes distribuidoras de remédio. Nós não tínhamos nem preço para ser verdadeiramente competitivo e atender o nosso advogado. Então, se transformaram em estruturas que não têm sentido, que devem ser substituídas por planos que sejam, a meu ver, universais. O que é isso? Que atendam a todos, dentro da nossa limitação. E mais do que isso, é muito ruim e desgastante para a advocacia estar em posição de devedor. A verdade é que, por exemplo, a minha geração, que hoje é maioria
na advocacia, herdou na sua caixa uma dívida milionária. E nós estamos agora num projeto que é, sim, de modernização da Caixa, mas também de saldar dívidas. É muito feio que a advocacia deva à rede privada, deva a hospitais, com na situação que nós encontramos, uma Caixa, na verdade, insolvente. Né? Quer dizer, existe a perspectiva então, dos serviços que são prestados atualmente, eles se ampliarem? Sim, e serem garantidos. Por exemplo, hoje nós, vou dar um exemplo que eu acho maravilhoso, nós tínhamos uma central odontológica que custava R$150 mil por mês de prejuízo. Né? Fora o que ela gerava, ela ainda dava um prejuízo de R$150 mil por mês. Hoje, através de uma parceria, nós damos tratamento gratuito odontológico a todo advogado adimplente. Os 86 mil advogados que hoje estão adimplentes têm uma carteirinha de um serviço de atendimento odontológico no estado todo. Então, antes eu atendia uma parcela que podia ir lá no edifício De Paoli e tinha prejuízo com isso. Hoje eu atendo a todos, em todo o estado do Rio de Janeiro, por um preço muito parecido. Então, são soluções que buscam o quê? A universalização dos nossos serviços. O senhor tocou num número aí de advogados adimplentes. Esse número também subiu? Subiu muito. Subiu muito na política de serviço. O advogado sente o retorno do serviço, o recorte digital, o plano odontológico, e o que ele faz? Ele volta a se estimular, é a mesma coisa do imposto, né? De pagar aquele imposto, às vezes, de má vontade, aquele IPTU vendo a tua rua esburacada. Se a rua está bem cuidada, você vai pagar feliz. É a mesma coisa. Ele sente que está sendo valorizada aquela anuidade dele e, com isso, ele retorna ao pagamento. Né? Ele volta e faz questão de pagar em dia. Não só subiu, como é muito interessante, subiu a parcela dos que pagam à vista, dos que entendem que aquele serviço acaba justificando a quitação logo em janeiro da sua anuidade. Bom, dentro dessa perspectiva de bem-sucedida, de primeiro sanear os prejuízos, né? Fazer com que as atividades elas tenham algum tipo de lucro para a instituição, há algum outro serviço que a direção nova da CARD esteja pensando em implementar? Estamos pensando, por exemplo, no resgate. Nós não temos hospital, que era a história do hospital, mas nós temos advogados que, quem anda no Rio de Janeiro, e é meu caso, porque viajo muito, sabe da precariedade das estradas do Rio de Janeiro e dos hospitais do interior do Rio de Janeiro. Nós estamos agora com um plano ainda na nossa gestão de garantir a todos os advogados o resgate aéreo. Então, um colega passou mal lá na Pequena, Itaocara, vai ser resgatado e nós vamos trazê-lo para o Rio de Janeiro. O tratamento vai ser através do plano dele, ou das situações dele, ou no hospital público capacitado. Mas nós vamos evitar que ele fique lá isolado. Nós vamos garantir para esse colega esse transporte. Nós temos esse, que é o plano, que é a minha, digamos assim, minha menina dos olhos. Eu quero e sonho com o dia que qualquer advogado com mais de 40 anos, mas é óbvio que vamos começar isso escalonado, todo ano faça o seu check-up. Eu sei, eu estou na fase da vida que isso é muito importante. Está acima do peso, está com a pressão alta. Isso é o quê? É um processo de prevenção de saúde. Isso a Caixa pode fazer. Nós temos outros tantos projetos que buscarão atender o advogado no estado todo. Eu tenho também o projeto de levar essa medicina preventiva ao interior através de caminhões móveis, né, obviamente, de centrais móveis que façam esse exame na cidade. Quer dizer, até para os próprios planos de saúde, é uma atividade que economicamente vai poupá-los de muito mais despesa. Eles serão também, nossos né? principais parceiros. Todos estão interessados que a pessoa adoeça menos, a família, o advogado e o plano de saúde. Essa é a visão que nós temos. O principal parceiro nosso, tenho certeza, serão os parceiros dos planos de saúde. Hoje, para evitar monopólio, nós vendemos planos de todas as operadoras, basicamente. Quase todas estão sendo atendidas. O advogado tem livre escolha no plano. Nós conseguimos fazer ver aos advogados, e acho que o resultado das eleições do ano passado mostrou isso, que o melhor para ele é que nós ficássemos ligados à nossa atividade fim, buscando atendê-lo, ainda que perdendo aquela coisa meio simbólica, a nossa farmácia, a nossa livraria. Né? Melhor ele ter um desconto de 20%, 30% numa livraria que é na internet, e aí nós garantimos, como vamos fazer, linhas de crédito para computador, do que ele basicamente poder ir a uma farmácia específica da Caixa e ter o orgulho de estar comprando na farmácia que é dos advogados. Permita fazer uma provocação, doutor Felipe, porque o grupo dos advogados que está comandando a OAB e a CARD era considerado um grupo progressista, né? Considerado um grupo progressista que jamais tomaria em tese esse tipo de atitude, de terceirizar, porque a ideia de que as pessoas que são do campo progressista ou esquerda é que centralizem cada vez mais para o Estado essas atividades. É verdade, Júnior, mas eu não acho isso não. Eu, basicamente, tenho uma história, eu comecei muito cedo,
montei meu escritório e a vida inteira o que eu sempre tive objetivo eu tenho que ter um escritório viável para bem atender. Eu sou advogado de sindicatos, eu sou do campo progressista, mas o campo progressista também quer gente competente, com um escritório viável e ser bem atendido. Isso todo mundo quer. Isso acho que é uma coisa meio dogmática que a gente tem que superar. Eu, óbvio que não defendo o desemprego, mas eu entendo que uma entidade como a OAB não pode viver com 60% da sua receita líquida em cima de salários. Nós temos que ter dinheiro para poder investir no bem do advogado. E isso é um processo que é um processo de compreensão de todos do papel da entidade. Doutor Felipe, para encerrar, eu gostaria que o senhor desse o recado aí para o advogado para esse ano de 2010. O que esse advogado pode aguardar? Muita coisa. Da parte da CARGE, a férrea disposição nossa de quitar boa parte ou toda a dívida, né? Eu acho que nenhum de nós dorme tranquilo com isso. Nós tivemos a coragem de submeter a CARGE à Agência Nacional de Saúde e nós vamos sair do atoleiro que a Caixa foi colocada. Nós sabemos que há muito por fazer. Eu começo com uma medida drástica, eu estou propondo a redução, nós vamos para um espaço no próprio prédio da OAB, redução de pessoal, liberação de receita, porque eu tenho certeza que já no ano de 2011 os advogados vão sentir no dia a dia uma nova CARGE, mais forte, mais efetiva e ao lado daquilo que realmente interessa a quem advoga, que somos todos nós, e se interessa a quem advoga, interessa ao Brasil, né, Ju? Bem, eu fico muito orgulhoso porque eu também faço parte desse processo, dando minha modesta contribuição. Mas o Direito em Movimento fica por aqui. Eu agradeço muito a participação do nosso convidado de hoje, o presidente eleito da CARGE, da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Santa Cruz. Fique ligado na programação e no site da OAB. E não se esqueça, você tem um próximo encontro aqui conosco no Direito em Movimento. Até lá.